Olá, pessoal. Falando então mais um pouco sobre esse livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, do John Dominic Crossan, da editora Paulinas, 2004. Ele vai falar também dos gnósticos, a gnose, né? Para Kurt Rudolf, sobre os gnósticos, ele diz o seguinte: esta religião do conhecimento ou da introspecção, como a palavra grega gnosis pode ser traduzida, é uma religião dualista, formada por diversas escolas e movimentos que assumiram uma atitude definitivamente negativa em relação ao mundo e à sociedade da época, que proclamou uma libertação do homem precisamente das limitações da existência terrena, por meio da introspecção em sua relação essencial, quer como alma, quer como espírito. Relação essa temporariamente obscurecida com uma região supramundana de liberdade e descanso. Quase podemos dizer que a gnose seguiu a igreja como uma sombra. A igreja nunca pôde vencê-la, pois sua influência se aprofundou demais. Por causa de sua história comum, elas continuam sendo duas irmãs hostis. O John Crossan, ele fala do Evangelho de Tomé e ele aponta que a mais forte evidência de gnose no Evangelho de Tomé pode ser encontrada nos ditos 49 e 50, que diz assim: se eles nos dizem de onde vindes, dizei-lhes, nós viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu. Dela mesma se ergueu e revelou-se em sua imagem. Se vos perguntarem quem sois vós, dizei, nós somos seus filhos, pois nós somos os eleitos do Pai vivo. Se eles vos perguntarem qual é o sinal do vosso Pai que está em vós, diz-lhes, é o movimento e repouso. Para John Crossan, é de se presumir que essas perguntas partam dos arcontes, poderes hostis, que guardam as sucessivas esferas do cosmos celeste e que procuram impedir a volta da alma ao Pai vivo de onde ele veio. É dito ao gnóstico que responda às suas perguntas e assim passem com segurança o caminho de casa. Crossan mostra que, em sua versão mais primitiva, não havia referências apocalípticas ou gnósticas no Evangelho de Tomé. Essas foram inserções mais tardias, de paradigmas teológicos mais bem conhecidos das gerações cristãs mais tardias. John Crossan destaca que, no Evangelho de Tomé, há uma perspectiva de retorno ao ser humano primordial, antes do pecado, antes da divisão. Ele trata do paraíso recuperado do passado, não da parousia esperada para o futuro. Então, veja, o Evangelho de Tomé não está olhando para a segunda via, na parousia de Jesus. Está olhando para o passado, para retornar ao Éden. Tá? O que o aproxima de um texto de perspectiva gnóstica. Stephen Patterson chama isso de gnose rudimentar. Para Crossan, ele caracteriza como uma espécie de escatologia ascética esotérica. Com relação ao papel dos discípulos, né, o Crossan destaca assim que Jesus em vida, mesmo tendo anunciado a ressurreição, os seus discípulos não aguardavam essa ressurreição, de modo que nos momentos finais eles fugiram, conforme aparece descrito em Mateus 26, 56. Em Marcos 14, 50 também se diz lá que os discípulos fugiram. Agora, em João 18, 7, os discípulos se retiram por ordem de Jesus. Então, em João, os discípulos não fogem. Jesus é que diz para eles saírem. Então, em João, Jesus tem o total controle da situação para que se cumpram as Escrituras. Sobre o Evangelho que bom, o Evangelho que ele não possui relatos da paixão e da ressurreição de Jesus.
pode explicar a ausência da crítica aos fariseus nessa fase final do ministério de Jesus. Quer dizer, segundo o Gerd Thyssen, o relato da paixão final ali de Jesus traz elementos de do Evangelho que. E o Evangelho que não tem essa crítica aos fariseus. Então, acabou que, quando foram narrar os relatos da paixão, que não tem no Evangelho que, o relato da paixão não tem no Evangelho que, mas aí eles tiveram que narrar isso. Eles narraram já não culpando os fariseus, porque lá no Evangelho que, os fariseus não são culpados. Tá? Então, John Crossan interpreta de forma diferente isso daí. Por que que não tem narrativa de paixão e ressurreição no Evangelho que? Por que que não tem? Tem alguns autores que vão dizer o seguinte, é muito simples de explicar, porque o Evangelho que foi escrito antes da morte de Jesus. Por isso que não tem. O Crossan interpreta assim, o Evangelho de Tomé, que desafia a presunção de que a igreja primitiva fosse unânime em fazer da morte e a ressurreição de Jesus o sustentáculo da fé cristã. Os dois documentos pressupõem que a importância de Jesus estava em suas palavras, e somente em suas palavras. Os dois documentos seriam o Evangelho de Tomé e o Evangelho que, né? Eles não dão, o Evangelho que não fala de morte e ressurreição. Então, segundo ele, isso mostra uma tradição que enfatizava mais a palavra de Jesus do que a ressurreição. Então, talvez esse ponto seja um ponto que levou aos críticos a adotarem a hipótese do evangelho que, né? Porque é uma maneira de eles confirmarem. Está vendo? Lá na igreja primitiva tem uma tradição que não trabalhava com a ideia de ressurreição. Mas lembrando que o evangelho que é uma hipótese, né? Você não tem textos de evangelho que, né? Helmut Köster destaca a presença dessas duas tradições divididas na igreja primitiva. Uma perspectiva sapiencial de Jesus, tá? Baseada nas palavras de Jesus, nas parábolas, no ensinamento de Jesus, isso é que é o mais importante de Jesus, e uma outra perspectiva que é escatológica, que fala que o mais importante de Jesus é ali a morte, a ressurreição e esses episódios todos aí. Então, tem essas duas tradições. Dimitris Kirtatas, ele associa essas duas tradições a uma perspectiva, uma tradição rural revolucionária, tá? E outra, uma perspectiva urbano-conservadora. John Crossan, contudo, não privilegia qualquer dessas duas tradições, seja a tradição chamada da vida de Jesus, né, dos ensinamentos, e a tradição escatológica da morte de Jesus. Ele diz que haviam essas duas tradições, mas ele não dá um peso uma em relação à outra. Né? O Crossan também vai falar da questão das profecias historicizadas. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo.